Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do InfoRH, desta vez com Nuno Oliveira, que é Diretor de Recursos Humanos da Zurique, Portugal. Obrigado, Nuno, antes de mais, por estar connosco e partilhares como é que a empresa tem ultrapassado toda esta fase. Ora, é só obrigado eu pelo convite, Vanessa. Obrigada. Começo por perguntar, Nuno, qual foi a solução encontrada pela vossa empresa para ultrapassar esta nova realidade? Bom, eu diria que desde muito cedo o management team começou a acompanhar todo o evoluir da situação e de alguma forma em articulação também com o grupo tomámos a decisão antes mesmo do governo decretar o estado de emergência de começar a implementar um conjunto de ações, entre as quais aquela que de alguma forma cabe ser a principal e que tem mais relevo, colocarmos a generalidade de 100% dos nossos colaboradores a trabalhar a partir de casa antes mesmo de acabar por ter ser decretado o estado de emergência. Portanto, desse ponto de vista, desde muito cedo o foco foi garantirmos a segurança das nossas pessoas, até porque também dessa forma garantirmos a continuidade do nosso negócio. Uhum. Muito bem, claro. E neste período de afastamento social, como é que ajudaram a equipa a manter de alguma forma, uma relação de proximidade com as chefias e a liderança? Sim, esse foi, talvez, entre vários, um dos aspectos mais desafiantes. Na Zurique, nós já desde sensivelmente 2016 que vinhamos promovendo o Flex Work, muito no sentido de promovermos uma maior dinâmica laboral, muito no sentido de promovermos também um maior equilíbrio entre a componente pessoal e profissional, e portanto, deste ponto de vista, eu diria que já tínhamos dado o mote. Agora, o desafio foi colocarmos quase que de um dia para o outro 100% dos nossos colaboradores a trabalhar neste regime e de uma forma permanente. Esse foi o desafio e foi aí que surgiu também no seio do Management Team. O Management Team, desde o início de março, que se tem reunido numa base diária, mesmo que sejam reuniões, umas mais longas, outras mais curtas naturalmente, mas para fazermos um follow-up diário de tudo aquilo que acontece, seja ao nível das pessoas, seja naturalmente ao nível do negócio, e de facto aqui desde muito cedo pensámos num conjunto de tínhamos de fazer alguma coisa para mantermos a mesma dinâmica organizacional que tanto nos caracteriza e que de alguma forma queríamos de facto manter. Foi aí que surgiu o programa Be Connected. Be Connected porquê? Porque já do passado tínhamos implementado um conjunto de ações também, todas elas Be, ser, umas de Be Healthy, Be saudável, outras de Be Balanced, ser equilibrado, e portanto fez-nos sentido o Be Connected como um next step de todo um programa que vem sendo levado a cabo já desde há 2 anos sensivelmente. O Be Connected, na prática, é caracterizado por um conjunto de distintas ações, entre as quais e aquela que começou por ter lugar foram as chamadas conversas com o CEO, desta feita de uma forma muito mais informal. Enfim, na prática estamos, entre aspas, a abrir as portas da nossa casa a toda a comunidade da organização e ainda para mais quando o orador principal é naturalmente o nosso CEO. Aqui o objetivo foi, num espaço de uma semana a uma semana e meia, logo após termos entrado no chamado confinamento, realizarmos o maior número de sessões possíveis. Estamos a falar de sessões com relativa curta duração, mas acima de tudo, e nas quais era possível haver ali uma troca de experiências, partilha, da forma como as pessoas, como cada um de nós estava a reagir a toda esta situação, uns com mais dificuldade, outros, enfim, com menos naturalmente também em função das circunstâncias familiares, mas foi algo que foi muito apreciado pela generalidade das pessoas. Nós no espaço de uma semana e meia envolvemos cerca de 160 pessoas, colaboradores, uns com uma ligação mais direta, outros que, de modo geral, não estão habituados a lidar diretamente com a administração e, portanto, foi de facto a iniciativa que deu o mote a todas as outras ações que se seguiram desde então. Muito bem. E que outro tipo de projetos lançaram ou fizeram a equipa de recursos humanos ou até mesmo da própria empresa para este combate à Covid-19? Sim, nós quando desenhámos o programa, quando tivemos uma conversa com a administração e no seio das reuniões de management team,
quando elencámos aqui um conjunto de preocupações, no bom sentido, procurámos desenhar um programa transversal e que assentasse, digamos, em 3 grandes pilares. Por um lado, trabalharmos a cultura organizacional de forma a mantermos a tal relação que tanto nos caracteriza. Segundo, trabalharmos o pilar das competências, nomeadamente e com grande preocupação ao nível dos people managers. Porquê? Por causa precisamente da questão de gestão de equipas à distância, gestão do tempo. Todos nós temos um bocadinho a sensação que se tudo já era intenso, agora tornou-se ainda mais. E um terceiro pilar, e não menos importante, a gestão do equilíbrio, no sentido da saúde e bem-estar de todas as pessoas. E, portanto, foi este pacote, digamos assim, integrado de ações que temos estado a levar a cabo. Vai para 7 semanas, basicamente, desde que estamos em casa todos, e que, de um modo geral, tem contribuído não só para a redução e a gestão dos níveis de ansiedade das pessoas, porque, enfim, é fácil todos nós olharmos para a televisão, notícias, irmos acompanhando o evoluir dos números, que não nos deixa propriamente tranquilos, e, portanto, deste ponto de vista, monitorizando e assegurando comunicações muito regulares, não só relativamente às ações que estão a ser levadas a cabo, como aquelas que estão pensadas para os próximos dias, e, de igual forma, decisões que também estão a ser tomadas do ponto de vista do negócio, por forma a assegurarmos a nossa continuidade e, na medida do possível, os melhores resultados, tendo em conta as circunstâncias. Okay? Portanto, este tem sido uma preocupação, eu diria, permanente. Porquê? Porque acreditamos, quanto maior é a informação e o contacto entre as várias pessoas, enfim, maior vai ser a nossa capacidade também de gerirmos esta ligação e estas expectativas e preocupações que acabam por ser naturais por parte de cada um de nós. Claro que sim, Nuno. E pegando aqui um bocadinho no tema da comunicação, na sua opinião, que papel é que acha que o diretor de recursos humanos, o gestor de pessoas, teve na comunicação interna, ou está a ter na comunicação interna da empresa? Ora bem, nós, eu diria que já tínhamos uma cultura de muito ou de grande proximidade, digamos assim, entre os vários níveis que temos na organização e as várias áreas. E, portanto, desse ponto de vista, apesar da nossa área de comunicação estar integrada na direção, na unidade de direção de marketing e comunicação, sempre trabalhamos de uma forma muito uníssoca e muito interligada. Eu diria que se antes já estávamos quase que impostos a fazê-lo desta forma, agora então mais do que nunca. E, portanto, o plano que definimos em termos de comunicações regulares leva-nos a olharmos para os diferentes canais que já temos estabelecidos e em vigor na companhia e tentarmos tirar de cada um deles o melhor partido. Nós temos, por exemplo, uma rede interna, para além da intranet, para além, enfim, do e-mail como, eu diria, principal canal de comunicação oficial, digamos assim, para a generalidade dos colaboradores, temos também uma outra rede interna, que é o Workplace by Facebook, que é dita como uma rede mais informal. Na prática é um Facebook, mas dentro da própria companhia, e temos utilizado muito este canal de comunicação para partilharmos também e convidarmos todos os colegas a partilharem aquela que tem sido um bocadinho a sua experiência. E portanto, desde as famosas fotografias com os animais de estimação, a fotografias, enfim, pura e simplesmente com hobbies que todos nós também agora procuramos levar a cabo para gerirmos um bocadinho este confinamento, e tem sido muito, muito interessante a partilha de experiências e até a descoberta de alguns talentos escondidos que temos na nossa organização. Muito bem, digamos aqui como é que, pronto, dadas as últimas notícias, obviamente como é que vocês estão a fazer ou prever a retoma da atividade, quer em termos de colaboradores, quer em termos do próprio negócio em si, se é que nos pode dar alguma informação sobre o mesmo. Sim, é um documento que está naturalmente a ser trabalhado e ainda que algumas das medidas ainda não sejam do conhecimento geral das pessoas, há uma primeira que já comunicámos a toda a organização e que acaba por ser um reforço daquele que tem sido o nosso mote desde o princípio.
a segurança e a saúde das pessoas e respectivas famílias, naturalmente, estão em primeiro lugar. E isso faz com que tenhamos já decidido que antes do dia 18, nenhum colaborador vai regressar ao dito normal, porque o normal, se calhar, como conhecíamos, não vai voltar a ser o mesmo, mas aqui trata-se claramente de uma decisão inequívoca que quisemos tomar, porque, de um modo geral, o negócio continua, não diria como se nada fosse, mas continua a ser assegurado na sua plenitude, tanto ao nível dos nossos parceiros como ao nível dos nossos clientes, e portanto os sistemas estão a funcionar. Houve um teste enorme à resiliência, mas felizmente as coisas estão a funcionar e portanto isto faz com que nos sintamos minimamente confortáveis em protelar um pouco mais este confinamento, acima de tudo salvaguardando aquele que é o ponto mais importante nesta fase, que é a integridade e a saúde das nossas pessoas. E, portanto, isso, simultaneamente, também nos dá aqui mais algum espaço temporal para continuarmos a acompanhar o evoluir de toda esta situação e, gradualmente, irmos, então, definindo as medidas com segurança sempre que permitam o regresso, digamos, em segurança. Este regresso está, naturalmente, a ser pensado, porque acaba por ser algo inevitável, e acima de tudo está alicerçado, eu diria, em duas medidas muito importantes. Uma, relacionada com as pessoas, no que diz respeito a regras e recomendações do ponto de vista comportamental, tendo igualmente em linha de conta também todas as diretrizes e recomendações das entidades oficiais, nomeadamente da Direção-Geral de Saúde. E depois, a segunda medida foca-se muito nas instalações e num conjunto de alterações e adaptações também de acordo com os mesmos pressupostos legais que estão a ser trabalhados no sentido de prepararmos todo o espaço de trabalho para esse mesmo regresso físico, quando ele naturalmente tenha que acontecer, porque numa fase inicial, sempre que for necessário as pessoas permanecerem em suas casas, assegurando as suas funções como até aqui têm assegurado, naturalmente este vai ser o nosso foco e vai ser, eu diria, a medida que vamos privilegiar. Paralelamente, e numa perspectiva de negócio, não só para o futuro e para os próximos dias, mas desde o início de toda esta situação pandémica, temos vindo a tomar um conjunto de medidas e comunicando-as naturalmente aos nossos parceiros e clientes, por forma a também nos adaptarmos e tirarmos de uma situação que naturalmente ninguém desejava, uma oportunidade também para corrigirmos e melhorarmos um conjunto de coisas, desde a materialização de um conjunto de processos que, enfim, eu diria que por força dos hábitos e das rotinas que todos nós acabamos por ter, iam sendo adiadas, e portanto podemos dizer que a total desmaterialização dos processos físicos, tal como tínhamos, tem permitido claramente continuarmos a garantir os níveis de serviço que são previstos e expectáveis por parte dos nossos clientes, corroborados até pelo excelente feedback que temos recebido por parte dos nossos parceiros e que de alguma forma nos encorajam a mantermos, eu diria, grande parte das alterações que levámos a cabo durante este período de 7 semanas para o futuro, que mais ou menos próximo vamos enfrentar e que acreditamos que vai claramente mudar o paradigma, enfim, dos negócios e das atividades da forma como elas eram levadas a cabo. Muito bem. 3 ensinamentos que podemos tirar desta pandemia, Nuno? Eu diria que são vários e todos nós, enfim, de uma forma ou de outra, já temos extrapolado que esta pandemia não fosse naturalmente os números terríveis que também todos nós temos acompanhado, acaba por ser uma vacina para muitas coisas. Entre elas, que não há impossíveis, não é? Como a velha expressão popular nos diz, a necessidade aguçou o engenho. E claramente ficou demonstrado que quando é mesmo necessário, todos nós temos uma capacidade enorme de nos adaptarmos e num muito curto espaço de tempo. E, portanto, essa eu diria que é a primeira grande ilação e ensinamento que tiramos de tudo isto. As outras, eu diria que vêm por acréscimo e por inerência daquilo que tem sido a nossa experiência. Ou seja, numa realidade em que todos nós vivíamos num ritmo alucinante, que todos nós tínhamos tempo para tudo e acabávamos por não ter tempo para nada, hoje se calhar damos todos muito mais valor à forma como gerimos o nosso tempo, porque de facto
com calls consecutivas, saímos de uma, entramos noutras, somos muito mais objetivos na gestão da nossa atividade diária e, simultaneamente, conseguimos, eu diria que, garantir até os mesmos níveis de qualidade e, se calhar, até, em alguns casos, melhorar a nossa performance. Por outro lado, nas várias sessões que temos realizado, nomeadamente com People Managers, curiosamente e de uma forma transversal, todos eles têm manifestado a mesma opinião, que é, têm interagido mais com as pessoas, na verdadeira assunção da palavra, do que se calhar antes. Ou seja, hoje, com várias das ações que foram propostas também no âmbito do programa Be Connected, e não só, mas é com agrado que ouvimos os nossos managers dizer que todas as semanas, às sextas-feiras, por volta das 4h30, fazem sessões happy hours com as respectivas equipas, interagem um bocado, tomam um chamado copo virtual. Nós há umas semanas, quer dizer, era impensável utilizarmos esta expressão, mas a verdade é que este foi outro ensinamento que também é possível. De facto, somos todos colegas e, portanto, somos todas pessoas. E, portanto, desse ponto de vista, mais do que termos ali um colega ao nosso lado que depende de nós ou de quem nós dependemos funcionalmente, é uma pessoa com quem interagimos e que importa também acompanharmos, percebermos como é que as pessoas estão a adaptar e que preocupações eventualmente é que possam ter. O terceiro, e se calhar não menos importante, é que, de facto, a realidade da forma de trabalhar, ou seja, aquilo que nós conhecíamos e apelidávamos de Future of Work, já não é Future anymore, já chegou. Portanto, isso leva-nos, de facto, a repensarmos as coisas de uma forma como se calhar antes íamos discutindo, mas agora a realidade está aí, temos que reagir, e não é de uma forma muito gradual, temos que reagir já, e quando dizíamos que havia um conjunto de funções que iam desaparecer e outras tantas que iam emergir, eu diria que neste momento é muito maior o número das funções e tarefas ou atividades que emergiram e, portanto, a necessidade de adaptação e de requalificação profissional, eu diria que é óbvia hoje, muito mais do que, e para todos, se calhar, do que era antes. Portanto, isso é uma oportunidade para a função RH, mas simultaneamente coloca um desafio, porque a partir do momento em que põe os holofotes todos ainda mais centrados na nossa função, eu diria que é um desafio e uma responsabilidade conseguirmos ajudar a organização a responder num mais curto espaço de tempo a todos estes novos imperativos, enfim, que se calhar há um mês atrás ou há dois não tínhamos previsto. Muito bem, Nuno. Para terminar aqui esta nossa breve entrevista, vou tocar aqui num tema que é, se calhar, o tema mais comentado de todas as nossas entrevistas e das nossas reuniões e das nossas pesquisas, que é como é que tem conciliado a sua vida pessoal e profissional? Se eu há pouco referi que um dos grandes desafios era fazermos num curto espaço de tempo aquilo que se calhar tínhamos pensado fazer de uma forma mais gradual, esta conciliação eu acho que é o outro grande desafio. Enfim, no meu caso sou casado, tenho 2 filhas, ainda que uma seja mais autónoma que outra, acabamos por estar 4 pessoas num regime muito permanente a trabalhar e, portanto, quase que podemos fazer uma analogia, cada divisão da casa é uma sala de reuniões. E quer dizer, tudo isto corre bem quando surgem imprevistos, que é ou houve uma falha na rede, ou no caso da minha mais pequenina, que está na primeira classe, portanto ainda tem aqui, requer algum acompanhamento mais permanente. Enfim, estamos a meio de uma reunião e ela já conhece bem a cara agora e os nomes, e os meus colegas também já conhecem ela, porque ela faz questão sempre de aprender. Esperamos não ser surpreendidos ainda durante esta entrevista, mas portanto, estes são os episódios, ou seja, vivemos num autêntico reality show, ok? Porque, como também já referi anteriormente, abrimos totalmente as portas de nossa casa e de facto, temos que ter esta capacidade de gerirmos também a ansiedade que é a nossa, ok? De alguma coisa poder acontecer durante as reuniões ou durante... Tem circulado também alguns vídeos, uns mais engraçados que outros, é certo, mas a verdade é que isto torna-nos a todos muito mais
muito mais humanos, no sentido de que estamos todos também muito mais, eu diria, disponíveis para, não é para o erro, mas para a gestão dos imprevistos, ok? E para aligerarmos as coisas que se calhar noutras circunstâncias daríamos muito mais importância. Isto é tudo muito bonito quando, naturalmente, temos o discernimento que é necessário. Nem sempre temos, há dias mais difíceis que outros, mas também isto é um ensinamento que retiramos. Leva muitas vezes a pensar que nestas últimas 7 semanas já estudei mais e já apoiei mais diretamente o estudo da minha filha, nomeadamente a mais nova, do que se calhar desde o início do ano. Isto, enfim, contra mim falo, mas é outro dos ensinamentos que se calhar levamos para nos tentarmos focar na parte boa da coisa e não tanto na parte menos positiva. Muito obrigado, Nuno, pela partilha. Desejo um bom regresso e muito sucesso para a Zurique e para todo o negócio este ano e os anos futuros, está bem? Obrigado mais uma vez pelo convite e boa sorte também para vocês.